Então, boa noite. Essa é a aula 2 da disciplina Análise de Conjuntura Econômica. O PowerPoint referente a essa aula é o tópico 2, já enviado para vocês. Continuando com alguns conceitos de análise de conjuntura econômica. Na semana passada, a gente definiu o que é análise de conjuntura econômica, né, e colocamos os principais componentes e lançamos um exercício para você tentar identificar, num texto de análise de conjuntura econômica, os principais elementos de conjuntura, tais como cenários, acontecimentos enfim, todos os seus componentes, né? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre quais são as principais técnicas de análise de conjuntura, né, técnicas de cenários, de construção de cenários que a gente dispõe. Tá? Para quem gosta de conjuntura ou textos sobre história do risco, eu recomendo esse livro chamado Desafio aos Deuses, do Peter Bernstein, né? Desafio aos Deuses, a fascinante história do risco. E a gente vai falar agora sobre risco durante essa apresentação. Risco é uma das coisas que aparece dentro da conjuntura também, a gente não definiu ainda, tá? Mas é um fator bastante importante se você pensar na ideia de que risco é a possibilidade de que um evento ocorra ou não ocorra, probabilidade, né, estatística, de um certo modo, né, probabilidade estatística de que um evento ocorra. E quando você tem mais de um evento, né, mais de um acontecimento, né, usando aquela definição da aula passada, né, mais de algum acontecimento que são os fatos importantes, né, que são interligados, um dependendo do outro, né, aí você começa a falar em risco. Enfim, esse livro versa bastante sobre essa ideia, né, do risco. E a questão que ele traz nesse livro do Desafio aos Deuses é a ideia dessa relação entre passado e futuro. E eu queria mencionar aí, antes de começar essa discussão das técnicas dos cenários, né, porque no fundo a gente está tentando entender e pensar o futuro, se é que é possível determinar o futuro ou antever o futuro, ou mesmo chegar a alguma metodologia que possa nos dar alguma luz sobre o que pode ser um futuro. No nosso caso, futuro econômico, né? Nós, enquanto economistas. Né? Aliás, nós, enquanto economistas, não sei se já aconteceu com vocês, enquanto alunos de economia, provavelmente sim, as outras pessoas que não têm a formação de economia, muitas vezes, quando chega próximo do economista, né, uma das coisas que vai perguntar é essa, né? E como é que vai ser a economia? Como se nós, economistas, tivéssemos bola de cristal, né? A gente tem, assim como um psicólogo, né? A gente chega para conversar com o psicólogo, você pensa, o que você lê mentes, você entende as mentes das profissões, das pessoas, né? Toda profissão tem isso, tem um modo de que os outros que são fora dessa profissão enxergam aquela profissão. Ou seja, como as outras pessoas veem a nossa profissão, né? E a do economista é muito, muito isso, né? Eles acham que a gente tem bola de cristal enfim, tem na ponta da língua já uma ideia de como vai ser o futuro. Que, na verdade, essa questão é muito difícil, não é só a pessoa, não é só a cartomante que tem dificuldade de prever o futuro, mas os economistas também. Até porque o futuro ainda não ocorreu. E realmente, existem infinitas possibilidades de que o futuro se desdobre, né? Por exemplo, sei lá, o PIB de 2021 é complicado, vai ser um número difícil, né? O de 2020 primeiro, depois de 2021, dado essa pandemia e o fato de que não ocorriam pandemias tão fortes dessa natureza desde 100 anos atrás, né? Desde a gripe espanhola, em 1918, é complicado fazer qualquer
tipo de análise de como será o PIB de 2020 ou de 2021. Obviamente que a ideia da ciência econômica é ver se existem algumas ferramentas que possam nos ajudar nessa tarefa, tá? Mas se nós não temos bola de cristal, pelo menos algumas coisas, algumas ferramentas a gente pode sim tentar utilizar para pensar em possíveis futuros. Então, não sei, não tenho bola de cristal para saber qual vai ser o futuro, mas eu posso sim pensar em possíveis futuros, ou seja, aqueles futuros mais prováveis, tá? E a gente pode usar, como ele está dizendo aqui, do passado. O passado raramente nos revela como vai ser o futuro, é verdade, certo? É verdade isso, né? Não dá para usar os dados passados da vida real, né, em umas coisas que num futuro determinado. Mas a gente pode, usando os dados do passado e entendimento das ciências econômicas, né, e inclusive das incertezas e do risco que ela, né, que ela está sujeita, a gente pode pensar em possíveis futuros, certo? Então, eu queria animá-los aqui a pensar nisso. Se a análise de conjuntura não é utilizar a bola de cristal e descobrir qual vai ser o futuro, mas pelo menos sim desdobrar e desenhar alguns possíveis futuros. Então, é para isso que a gente está aqui, né? O grande desafio, não só aos deuses, mas a nós, aí, economistas, que estamos tentando entender para que serve a análise de conjuntura econômica, é entender o que está acontecendo agora e desenhar possíveis futuros, tá certo? Às vezes, o futuro que vira depois presente e depois passado não estava dentro daqueles nossos possíveis futuros. Pode acontecer isso. Ninguém imaginava em 2018 ou 2017 que essa pandemia ia se desdobrar do jeito que se desdobrou, né? Que ia ser tão forte assim. Claro que tinha algumas pessoas assim em 2019 que já tinham uma boa ideia do que ia acontecer nesse ano, mas o pessoal de saúde, na área de economia, falava-se alguma coisa nos jornais. Lá para dezembro, novembro de 2019, a gente ficou bastante desconfiado quando chegou alguns dados da China, mas a China é um país muito fechado, também não revelava muito das coisas. Mas, e aí, o jeito e a extensão que a pandemia bateu na economia e no funcionamento e na vida das pessoas, né, ninguém imaginava. Então, é verdade que, às vezes, até os possíveis futuros que a gente quer tentar desenhar são impensáveis, né? Mesmo assim, a nossa tarefa, o que nós podemos fazer aqui nessa disciplina, e nas outras disciplinas afins também eles tentam fazer, é desenhar possíveis futuros. Como eu disse na aula passada, não é só economista que trabalha com esse desafio de elaborar análise de conjuntura, também o pessoal de ciência política, relações internacionais, empresários dentro da área de gestão estratégica, né, também tentam delinear possíveis futuros. Então, eu queria avisar para vocês isso, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, tá? Delinear possíveis futuros, tá certo? E aí entramos, a partir de agora, né, para definir alguns conceitos, tá? Se ficou bem claro que o cenário enquanto, o onde e o quando, né, o espaço e o tempo, na semana passada a gente falou isso, né, que cenários são isso, dentro da sua análise de conjuntura econômica, a ideia é traçar alguns cenários, né, como metodologia para pensar futuros possíveis, futuros alternativos possíveis. Então, aí uma definição de cenário seria isso. Cenários nada mais são do que descrição de futuros alternativos para uma determinada coisa que a gente está estudando, que lidam com a incerteza. Tá? A incerteza é justamente o que faz com que você tenha vários, né, alternativos futuros possíveis para uma determinada situação. Por exemplo, qual será o PIB de 2021? Olha, só para dar esse exemplo para vocês, como será o PIB no final de 2021, eu não sei se vocês repararam, né? Não sei também se vocês acompanham os artigos de conjuntura econômica ou de macroeconomia,
tem alguns economistas que andaram escrevendo ao longo de 2020 sobre como que vai ser a curva de recuperação da economia mundial dos vários países e dos seus possíveis formatos. Aí alguém veio lá com o formato do L, o formato do V, o formato do W, não sei se vocês viram nada disso. O V, por exemplo, seria um PIB cairia desse jeito, no formato da letra V, né? Ele cairia, mas depois recuperaria logo em seguida, como sendo uma possibilidade. Isso é um cenário. Tá? É possível que o PIB que despencou em 2020, fazendo esse parte do V, volte desse jeito, fazendo uma outra parte da letra V. Né? E também, outro cenário alternativo, um futuro alternativo para PIB, né, recuperação do PIB, seria um W, uma letra W. Ou seja, haveria aquela forte queda, uma pequena recuperação, depois uma queda, né, fazendo a outra partezinha do W, e finalmente a recuperação final da economia, completando a letra W. Tá? Então, fizeram aí várias possibilidades. Né? Então, eu lembro do V, eu lembro do W, eu lembro do L. O L é um dos que talvez o pior cenário, né? Ou um cenário ruim para caramba, porque a economia cairia desse jeito e aí andaria de lado, né? Fazendo a letra L. Enfim, aí o meu ex-orientador de doutorado, Otaviano Canuto, é um economista que se aposentou ano passado. Ele tem foi professor da Unicamp, da USP, e depois disso após uma breve passada pelo governo federal, ele foi para Washington, e aí teve Banco Mundial, BID, e FMI, e acabou se aposentando no Banco Mundial. Ele estava mostrando que o cenário mais provável, ao ponto de vista dele, também nesses artigos aí, era a função raiz quadrada. Não sei se vocês lembram da matemática, o formato do desenho da raiz quadrada, que era uma peça de um Vzinho, onde você cai, faz assim, depois sobe, e aí vai subindo de uma maneira mais lenta. Então, ou seja, a raiz quadrada é uma queda forte, uma pequena recuperação pequena, e depois uma longa recuperação, só que lentamente. Então, enfim, só para vocês terem uma ideia sobre o que é que a gente está falando aqui nesses primeiros slides aí. A ideia dos cenários é basicamente isso: tentar descrever futuros alternativos para uma determinada situação. No caso aqui, a situação é como vai ser a recuperação do PIB pós-pandemia. Tá? Então, a gente não sabe, mas a gente pode criar alguns futuros alternativos. Então, eles economistas, pensaram no W, pensaram no V, pensaram no L, e o Otaviano Canuto, em particular, pensou aí na raiz quadrada, como sendo, na opinião dele, o futuro mais provável para a recuperação do PIB. Tá? O importante é que a gente não sabe, né, quais são os futuros possíveis, por conta da incerteza, né? Basicamente, é incerto sobre o que vai acontecer no futuro. Então, a gente tenta descrever mais de né, vários futuros alternativos. Mas com qual metodologia? Né? Então, espera aí que já vai ficar claro aí quais são as possíveis alternativas, inclusive algumas que nós vamos usar aqui nessa disciplina. O importante é que a gente tenta fazer aí pontos, né, avaliando a situação, ver se existem pontos de mudanças e quais são as tendências para as alternativas mais prováveis. Então, as mais prováveis alternativas da recuperação do PIB são justamente essa, né? Uma recuperação relativamente rápida, que é o V, uma recuperação que envolve uma segunda queda, que é o W, né? Uma recuperação praticamente inexistente, que é o L, né? E uma recuperação mais lenta, que é a raiz quadrada, certo? Todas tendo aí pontos de mudança, né? Que fazem, baseado em coisas que você está assumindo que pode acontecer, tá? Então, nesse sentido, eu aí consegui alguns futuros alternativos para possíveis futuros para o caminho da recuperação do PIB no mundo, ou no Brasil, enfim. Então, nesse sentido, os cenários, né, é importante avaliar para o acontecimento futuro que você está tentando entender, capturar quais variáveis centrais que afetam essa variável.
tá certo? Então, vamos pensar, recuperação do PIB. PIB, normalmente, em macroeconomia, isso vocês conhecem e viram ao longo desses anos que vocês estão aqui no curso de economia, viram aí vários modelos, né, e que coisas que afetam o PIB. Por exemplo, taxa de juros, a gente sabe que afeta, né, política monetária, mas também política fiscal, né, gastos do governo, câmbio, juros e câmbio e PIB de outros países, né, uma vez que as economias estão interligadas também, né? Então, tem uma série de variáveis que influenciam aquele acontecimento futuro que você está tentando elaborar um cenário. Então, nesse ponto aqui, uma coisa importante é escrever ou desenhar o seu referencial teórico, tá? Ou seja, o que pode afetar de maneira importante, né, as variáveis mais importantes, mais centrais, que podem afetar aquele seu estudo, aquele seu cenário, né, e as várias relações de causa e efeito. Então, por exemplo, eu posso escrever aqui que o PIB brasileiro ele é influenciado fortemente pelos juros do Brasil, mas também os juros nos Estados Unidos, tá? E também sobre o câmbio dólar real. E o que é isso que eu acabei de falar? É aquela equação que I juro, né? I no Brasil menos I no exterior, ou melhor, I no exterior menos I no Brasil é igual à variação da taxa de câmbio nominal, que é o câmbio, a paridade, né? Teoria da paridade. Paridade. Então, tá vendo? Elas são relações de causa e efeito, mas não é essa que eu acabei de mencionar, não é a única, certo? Tem mais de uma. Então, é importante fazer ou desenhar um referencial teórico quando você menciona as variáveis centrais, ou melhor, quando você está tentando elaborar um cenário sobre algum ponto em particular. Tá? Isso é bastante importante. E aí? Vamos lá. Tipos de cenários. Tá? Os cenários que nós vamos elaborar são basicamente, ao longo dessa disciplina, são basicamente um conjunto de dois cenários, tá? Que são os extrapolativos e alternativos. Mas antes de falar disso, até, esses cenários que nós vamos usar aqui nessa disciplina são cenários exploratórios, tá? Existe também o cenário desejado ou cenário normativo. Tá? Então, antes de avançar aqui nessa questão de que os cenários exploratórios são extrapolativos e alternativos, a ideia é que os cenários exploratórios são justamente a tentativa de elaborar um pensamento ou uma tentativa de elaborar um entendimento ou os futuros mais prováveis para um determinado tópico, ou uma determinada variável ou conjunto de variáveis que você está avaliando. Já o cenário normativo é um cenário que eu gostaria que acontecesse. Então, até por isso também chamado, às vezes, de cenário desejado. Por exemplo, o cenário desejado, dentre aqueles que eu mencionei, agora há pouco, nesse exemplo, né, como vai ser o PIB, recuperação do PIB mundial, depois da pandemia, claro que o cenário L não vai ser o cenário desejado para, por exemplo, as autoridades econômicas do Brasil, né? Então, obviamente, um cenário de V, né, é um cenário mais desejado, uma vez que a recuperação é mais forte. Mas isso é para dizer para vocês que existem cenários normativos, coisas que a gente gostaria, e você pode colocar, na análise de cenário, você pode colocar um cenário como aquele mais desejado, ou que você gostaria que acontecesse, né? Mas lembrando que o cenário desejado normativo é apenas um dentre vários possíveis cenários exploratórios, que são cenários que a gente tem que colocar, que são os cenários mais prováveis, aqueles futuros alternativos, que têm uma possibilidade alta de acontecer. Então, eu estou interessado nisso, nos cenários exploratórios, mas saiba que um deles a gente pode ter, né, um cenário que seja mais desejado ou normativo, tá? Vamos lá, cenários exploratórios são de dois tipos os cenários exploratórios: os extrapolativos e os alternativos. Tá? Qual é a grande diferença? Bem, a ideia do cenário extrapolativo é um que reproduz no futuro comportamentos recentes que se deram
no passado. Tá? Então, por definição, esse aqui vai ser um cenário de mais curto prazo. Por quê? Porque nos cenários extrapolativos eu estou simplesmente extrapolando o futuro, os dados passado recente, extrapolando para algumas possibilidades, já levando em conta o que aconteceu naquele passado. Então, é curto prazo. Tá? Então, por exemplo, eu vou usar os dados do cenário extrapolativo do PIB, usando os dados de 2017, 2018, 2019, mês a mês, ou trimestre a trimestre, e aí, usando esses dados históricos, o meu último dado pode ser, sei lá, primeiro trimestre de 2020, e baseado nisso, nesses dados do passado, eu vou ver para essa variável, talvez PIB, qual seria as possibilidades de cenários futuros para o PIB, para os semestres ou trimestres seguintes. Então, agora eu quero projetar o segundo trimestre de 2020, terceiro, quarto, primeiro trimestre de 2021, segundo trimestre de 2021, baseado nos dados recentes dessa variável. Então, esses são cenários extrapolativos, tá? É o que meramente extrapola o que aconteceu no passado recente. Já os cenários alternativos, né, eles já têm uma dinâmica bem diferente, é uma dinâmica que vai bem mais no longo prazo, tá? Porque ele vai só avaliar fatores de mudança e essas coisas que fazer com que levem a futuros alternativos bem diferentes, que não necessariamente vai pegar os dados do passado, tá? E sim coisas que caso aconteçam, né, possam fazer com que um desses futuros possa se tornar realidade. Eu sei que ainda é meio complicada a diferença entre os dois de entender, mas vai ficar mais clara à medida que eu for introduzindo um por um, tá? O cenário extrapolativo e o cenário alternativo. Então, o extrapolativo, o cenário extrapolativo trabalha como uma única hipótese do comportamento futuro dos condicionantes, que reproduzem no futuro o comportamento dominante no passado. É uma espécie mesmo de extrapolação futura do que aconteceu até agora. Então, por exemplo, num gráfico como esse, dá uma olhada aqui, cenário B, né, é a continuação dessa curva aqui, ou continuação dessa curva aqui, ou continuação dessa. Tá? Então, o cenário extrapolativo reproduz no futuro o comportamento do passado. Tá? Então, ou seja, faz uma extrapolação, aquele que em estatística chama de extrapolação, né? Você continua mais ou menos o que veio se desenvolvendo no passado recente. Só que, baseado numa hipótese, e essa hipótese eu posso mudar para, caso ela seja igualzinho ao que aconteceu no futuro, no passado, ou uma hipótese otimista ou uma hipótese pessimista, certo? E aí eu extrapolo futuramente o que seria otimista, o que seria pessimista, tá? Então seria basicamente algo assim, uma extrapolação seria ou se desdobraria em 3 possíveis cenários futuros: um cenário básico, um cenário futuro otimista ou um cenário futuro pessimista. Tá? Então, você pega o que aconteceu com a variável no passado até os dados de hoje. Se você continuar naquela mesma toada que vinha de antes, né, e extrapola aqueles dados, é o cenário básico, que é a continuidade da trajetória daquelas variáveis. Ou seja, a sua variável principal que você está estudando, ela é igualzinho que ela estava antes. Esse é o cenário básico. Por outro lado, você pode ter também uma melhoria naquela variável que você está vendo, ou uma piora naquela variável. Tá? E aí, essas duas outras hipóteses, uma melhoria na trajetória da sua variável, porque talvez na economia local, ou talvez na economia mundial, possam ter tido mudanças que façam com que essa variável melhore, esse é o cenário otimista. Tá? De outro modo, se
a sua variável que você está estudando, que tem os dados até do passado e até o presente, se piorarem, essa é um cenário pessimista. Tá? E essa piora pode se dar por vários motivos, novamente, por conta da economia local ou por conta da economia global ou internacional. Mas podem, caso se deteriorem, né, gerar um cenário pessimista. Então, basicamente, esses seriam os três, dentro da ideia dos cenários extrapolativos, que é, relembrando, né, o cenário extrapolativo reproduz no futuro o comportamento dominante do passado, ele vai se desdobrar em três possibilidades. Né? Um cenário básico, um cenário otimista e um cenário pessimista. Tá? Então, agora sim, vamos supor que eu tenho alguma variável econômica que eu estou avaliando e ela vem vindo assim, ó, né, o desenho da mãozinha, ela está subindo nessa toada. De repente, se ela continuar nessa toada, se ela cair nessa área aqui, é um cenário B ou cenário básico. Tá? Ou seja, como ela vinha vindo nessa toada aqui, subindo nessa velocidade, ela está, né, se ela cair em qualquer ponto aqui, ou subir assim, ou assim, dentro dessa faixa, é um leque do cenário básico, tá certo? E o cenário básico seria esse, tá certo? Agora, o que é esse o básico? O que seria, então, um cenário otimista e um cenário pessimista, né, se os seus dados vinham evoluindo nessa taxa aqui? Bom, o cenário otimista seria se ele começar a tomar uma outra taxa, né, e começar a crescer de uma forma maior, como, por exemplo, tudo que está aqui nesse cenário A, nessa faixa do cenário A. Então, esse cenário A aqui seria o cenário otimista, dentro desse cenário extrapolativo, né? Todas as possibilidades, dentro desse leque de possibilidades aqui dentro, seja assim, ou seja assim, ou assim, né? Enfim, dentro desse leque, dentro dessa área, seria o cenário otimista. Tá? Já um cenário pessimista para uma variável que vinha subindo assim, é esse crescimento nessa taxa mais baixa, talvez chegando até nesse eixo aqui, ou seja, nenhum crescimento nenhum, talvez, né? Ou talvez até negativo. Isso aqui foi só desenhado para uma variável. Note que eu coloquei esse limite aqui como limite para o cenário A, mas na verdade o cenário A podia estar aqui também, eu podia ter incluído isso aqui também, essa taxa de crescimento extremamente alta. Mas então, dependendo da sua variável, seu cenário pode ser desenhado de várias formas, tá? Então, por exemplo, se fosse PIB, né, o PIB vinha crescendo aí, vamos dizer, 1%, essa faixa aqui seria um crescimento de 10% ou 12%, extremamente improvável nos dias de hoje, até para a China, né? Quanto mais para outros países ou o Brasil, né? Então, daí, nesse sentido que eu coloquei aqui o limite, o cenário mais otimista possível, né, seria isso daqui. Do mesma maneira, um cenário C, ele pode estar aqui, né, ainda que eu coloquei o eixo T aqui, né, como sendo zero, na verdade, ele pode crescer negativamente também. Então, você pode delinear o cenário C de vários modos. O importante é que os seus leques de cenários possíveis, um seja um leque de cenários básicos, outro um leque de cenário otimista e outro um leque de cenário pessimista bem delineado. Tá? E isso aqui também depende da variável. Então, tipicamente, no tempo, o PIB pode crescer desse modo que eu estava mostrando para vocês. Tá? Já o câmbio, não, né? O câmbio dólar-real, ele é difícil, sei lá, então, para o cenário dólar-real, se você colocar aqui câmbio de dólares sobre reais por cada dólar, então, o cenário A vai ser o cenário pessimista, vai ser uma desvalorização forte do dólar. Já aqui seria uma valorização ou, né, uma valorização do real em relação ao dólar. Então, às vezes, dependendo da variável econômica que você escolhe, aqui é o cenário pessimista ou cenário otimista, tá certo? E também vão existir faixas que são mais prováveis. Não estou dizendo para vocês que não pode acontecer isso, tá?
de o dólar real tem uma desvalorização, de modo que no fim de 2021 nós tenhamos R$ 10 por dólar. Pode acontecer isso? Se o presidente der uma louca nele, né? Não que isso aconteça, né? Mas se der uma louca nele, ele, enfim, pode adotar algumas políticas, né, que façam com que o dólar vá realmente para essa faixa aqui de R$ 8 por dólar, tá certo? E que é, vamos dizer, hoje em dia improvável. O mais provável é que essa faixa máxima aqui, o afropessimista, essa faixa máxima seria algo entre 6 e 7 dólares por reais por dólar, né? E a mesma coisa o cenário C. O otimista é muito difícil, gente, hoje, para 2020 e 2021, que o cenário aqui, otimista, para o dólar, seja algo do tipo R$ 2 por dólar, ou mesmo 2,50, ou mesmo 3, é bastante improvável. Não que não já ocorreu, vocês sabem disso, mas sempre vai ter, num período de tempo, faixas, né, de leques de cenário que são mais prováveis, tá? Então, isso varia de variável para variável, tá certo? Só queria chamar a atenção de vocês disso. Então, resumindo a ópera aqui, da ideia dos cenários explorativos, é isso: reproduzir um passado recente na continuação dessa variável. Agora, vejam vocês, por definição, esse cenário extrapolativo fazendo isso, né, gerando um cenário básico, um otimista e um pessimista, por definição, isso aqui é de curto prazo, tá? Porque imagina vocês eu pensar o dólar, a cotação dólar real, ou mesmo o PIB brasileiro, para 2029, ou mesmo para 2024, ou 2022, eleição para presidente. Não sei, começa a ficar longe, tá? Então, esses cenários extrapolativos são para justamente para essas situações em que você está pensando num cenário de curto prazo, para variáveis que são definitivamente mais fáceis, são mais possíveis de você ter algum futuro possível, avaliar, né, e desenhar algum futuro possível no curto prazo. Tá? Então, novamente, PIB, câmbio, até 2021, terceiro, quarto trimestre, beleza, mas 22, né, já começa a ficar mais complicado. Tá? 23, 2029 e 2030 nem se fala, né? Bom, então é isso. Por definição, cenário extrapolativo, curto prazo relativamente. Então aqui tem um outro exemplo, na verdade é um exemplo totalmente histórico, né? 98 a 2004, né? Ou seja, mais de 20 anos que aconteceu isso aqui. Mas faz de conta que, olha, que o nosso ano atual é 1998. Então, FHC presidente, vai ter uma eleição aí de reeleição dele, vai tentar a reeleição. E aí nós estamos projetando a variável dívida pública sobre o PIB, né, cujo cenário aqui de 0,5% ou 50% era o dado histórico de 98. Então, aí alguém quis fazer cenários extrapolativos para essa variável, otimista e pessimista, certo? Vejam vocês que a dívida aumentar desse jeito são pessimistas, né? É uma coisa ruim. Então, esse cenário vermelho aqui, eles vão ser cenários mais pessimistas. E a dívida pública sobre PIB cair até menos de 0,45 são cenários otimistas. Então, o cenário azul e o cinza são cenários mais otimistas, certo? E o cenário básico seria esse daqui de manter no 0,5. O que eu escrevi aqui? Certo? Esses numerinhos aqui. Esses numerinhos é o que eu fiz variar para dar um dos 3 cenários possíveis, que é os juros reais. Tá? Eu assumi que o superávit primário, ao longo desse período, continua como 2,5%, e eu assumi o crescimento do PIB na média de 4%. A média. Então, assumindo essas duas coisas, o que acontece? Ou melhor, perdão, o crescimento da dívida. Não, crescimento econômico. Desculpe, vamos lá. 4% de crescimento econômico em média, superávit primário variando 2,5% em média, e aí juros variariam desse modo. Com juros altos,
de 9% e 10%, cenário pessimista. Com juros baixos, 6%, 7%, cenário otimista. Então, eu consegui fazer dois cenários otimistas aqui, um azul e um cinza, um básico em preto e dois cenários pessimistas, vermelho e verde. Tá? Note vocês que aqui acabou a fronteira. Eu não coloquei nenhum cenário que a dívida pública PIB vai parar em 80%, 70%, não. Tá? Porque pelos cálculos, os números aí, lembra-se que todo cenário, a gente falou que tem a relação entre as variáveis, né? Para essa, o que determina a dívida pública PIB? O que determina? Está aqui. Colocamos as principais variáveis. O superávit primário, o crescimento da economia e a taxa de juros. A variável mais incerta aí é a taxa de juros. Então, eu variei a taxa de juros aqui e, de acordo com as variações, eu caio no cenário básico, pessimista ou otimista. Tá bom? Então, isso aqui é só um exemplo. E vocês veem que essa variável a gente consegue até variar ano a ano, até 2004, portanto, 6 anos à frente, até que não é tão curto prazo assim, né? Tipicamente, cenário extrapolativo é para curto prazo, e aqui a gente até que avançou 5, 6 anos para frente, tá? Enfim, essa ideia de cenários extrapolativos, tá bom? Bom, aí o que a gente vai ver na semana que, então hoje, a partir de hoje, e da semana que vem, a gente vai mexer um pouco com cenários extrapolativos, hoje e da semana que vem. E depois, na continuação, a gente já vai passar para os cenários alternativos. E nos cenários alternativos, a gente vai ficar várias semanas, tá? Porque é o modelo que a gente vai explorar mais nessa disciplina aqui. Os modelos cenários alternativos são modelos no qual a gente trata as incertezas mais no longo prazo, tá? Onde você tem bastante graus de incerteza. Então, voltando aqui, seria alguma variável, talvez essa daqui, mas lá para 2020, ou 2015. Mas como é possível fazer uma projeção de alguma variável tão na frente assim, 15, 20 anos? Como é que é possível? Então, aí que é importante a gente entender como que essa metodologia funciona, e nós vamos ver com bastante calma depois, né? São 8 passos, uma série de 8 coisas que a gente precisa fazer para fazer um cenário de longo prazo, que tem um grande grau de incerteza e cujo horizonte de tempo vai bastante no futuro. Tá? Enfim, a ideia é que você tem que identificar a incerteza, analisar a relação causal, né, entre variáveis e fazer uma projeção de longo prazo. Né? Bom, vai ficar bem claro à medida que a gente explique essa metodologia em bastante detalhe, passo a passo. Mas hoje, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que existem dois conjuntos principais de cenários exploratórios, que a gente vai lidar nessa disciplina ao longo do tempo, que são os cenários extrapolativos e alternativos. Tá? Então, já deu para ficar claro, a gente falou um pouquinho sobre o extrapolativo, né, que é mais para o curto prazo, e que você varia uma hipótese entre os seus cenários, e aí, variando essa hipótese, você vai cair num cenário básico, otimista e pessimista, ou os cenários alternativos, né, que você tem que observar tudo no futuro, né, todas as variáveis, entender também as relações entre essas variáveis que afetam o cenário, mas lidar com um grau de incerteza maior, porque esse cenário alternativo, por definição, vai para o longo prazo, né? Então, as incertezas são maiores. Então, você tem que ver o que é mais incerto. Vou chegar lá nos cenários alternativos, vai ficar bem claro depois para vocês as ideias de como funciona o cenário alternativo também, tá? Então, extrapolativo e alternativo é o que nós vamos ver ao longo do semestre. Bom, esse ponto aqui é também importante e interessante mencionar também a parte, enquanto a gente está aqui no começo, sempre no começo a gente dá umas elucubradas, né, antes de entrar detalhadamente na metodologia, mas esse ponto aqui que estou elucubrando, a ideia de arte como sendo um fator importante para modelar cenários, é mencionar principalmente isso aqui que está na última frase.
O artista, né, qualquer artista, vocês devem ter bastante amigos artistas, ou serem artistas, alguns de vocês mesmos, né? A ideia de que a arte ela não tem uma interpretação só. Nesse sentido, não existe uma verdade só. Não existe um jeito só de modelar cenários. Justamente porque eles têm um grau de incerteza bastante alto sobre, né, o que acontecerá, o que se vai dar no futuro. E também o fato de que a relação muitas vezes, a relação entre as variáveis que afetam aquele cenário são muito complexas, difíceis de medir, difíceis até de se modelar, né? Então, justamente pela complexidade da realidade e pelo alto grau de incerteza, né, nos cenários, não existe um jeito só de fazer esse modelo. Portanto, não existe só uma verdade. Então, eu observo, desde que eu comecei a ministrar essa disciplina pela primeira vez, que não existe um grupo, ou melhor, perdão, dois grupos de alunos que modelam uma questão do mesmo jeito. Sempre sai um pouco diferente. Sempre, sempre. Tá? Então, não existe um modo só de você modelar aqui, tá? Vai ter sempre alguma diferença. Isso por conta da complexidade, da incerteza que existe na formulação de cenários. Beleza? Então, é isso, é como gerar arte, né? Como interpretar aquele quadro do Picasso, ou aquele quadro do Mustafa Klimt, né? Que está no Museu de Amsterdã. Tem infinitos modos de você pensar. Tá? Aqui talvez não existam infinitos modos de montar cenário, mas existem muitos modos e não existe uma só verdade. Tá bom? Aqui é menos importante essa ideia de cenários pontos a serem evitados, pontos a serem incluídos, tá? Mas o importante nesse momento é entender que o cenário ele é uma mostra, né, uma manifestação da arte, certo? De você pensar que existem possíveis vários modos de modelar uma realidade futura. Bom, finalmente, cabe também falar um pouquinho sobre o histórico da modelagem de cenários no Brasil e no mundo, tá? Porque essas metodologias dos cenários, particularmente esses dois conjuntos de se modelar cenários, são relativamente recentes. Tanto os cenários extrapolativos quanto os cenários alternativos são relativamente recentes, certo? Por exemplo, realmente, enquanto história, né, contrário aí da microeconomia ou mesmo da macroeconomia que vem aí antes da Segunda Guerra, micro vem aí do século XIX, né, algumas das relações de microeconomia de equilíbrio geral, por exemplo. Aqui não. Aqui essa questão de utilizar cenários para fazer análise de conjuntura econômica é muito recente, tá? E derivam principalmente da tentativa que houve dos Estados Unidos de gerar possíveis cenários para lidar com a mudança que poderiam ocorrer na Europa caso houvesse uma Segunda Guerra Mundial, caso os resultados da Segunda Guerra Mundial, né, fossem, enfim, os diferentes resultados que poderiam ocorrer como resultado da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, é claro que um dos cenários que acabou se verificando, né, é justamente o cenário que eles gostariam que ocorresse, né, o cenário desejado aí, era o cenário de paz e de que os Estados Unidos tivesse uma grande influência no pós-guerra, tá certo? Vocês vão de lembrar que a guerra que foi entre 39 e 45, os Estados Unidos ele era uma potência emergente na época. Ele não era a principal potência, sim uma potência emergente, junto com a União Soviética, mas tinham várias outras também. E antes disso, né, antes da Primeira Guerra, a principal potência emergente era o Reino Unido, né, o Grã-Bretanha. Então, a ideia desse cenário de longo prazo que a gente vai ver aqui
nasceram justamente disso, dos Estados Unidos tentar modelar, putz, o que pode acontecer no resultado dessa Segunda Guerra? Um dos cenários, obviamente, era o cenário do Hitler ter ganho a guerra na Europa, tá? E justamente ter criado um império nazista, né, que fosse e se mantivesse, né, no que, por exemplo, ao longo de 1940 e 41 era, né, então abrangia toda a Itália, abrangia a França, a Alemanha, a Áustria, quase todos os países, menos o Reino Unido, né, menos o Reino Unido, e obviamente não ia lá muito para o leste também, na região da União Soviética, mas bastante expandido. Então, um dos cenários bélicos era esse, né? A ideia de, olha, talvez nós vamos ter que, se o Hitler ganhar mesmo, nós vamos ter que lidar com um país, com um império expansionista e complicado nos anos 50, 60, 70. Felizmente, esse cenário não se verificou, mas, enfim, era um dos possíveis cenários aventados aí na Segunda Guerra. Interessante que essa teologia foi, obviamente, sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, etc., mas, em tempos de paz, ou seja, depois do final da Segunda Guerra Mundial, foram evoluindo para o desenho de cenários macroeconômicos. Então, queriam fazer projeção sobre PIB e as outras variáveis para os vários países, né, da Europa, Estados Unidos, Japão, União Soviética, etc., cenários macroeconômicos, através dessa RAND Corporation, né, ou empresa ou corporação RAND, que era uma empresa americana grande e que acabou se especializando em, utilizando a metodologia que foi gerada nos cenários bélicos lá da Segunda Guerra, fazer esses cenários, né, projeções macroeconômicas para possíveis cenários naquela época. Tá? Então, macroeconomia, bastante utilizado, e depois, meio ambiente também começa a entrar também nos cenários de longo prazo. Tá? O Clube de Roma, que foi criado aí nos anos 60, já naquela época pensava nas possibilidades de que o mundo, né, o planeta Terra, tivesse aí limites para o crescimento econômico, que uma hora nós iríamos acabar chegando nesses limites. E como seriam esses cenários futuros, onde o PIB não cresce mais em nenhum país do mundo, ou cresce, né, a uma taxa baixíssima, né? Então, também, aqui, os limites do crescimento é isso. Então, são cenários ambientais, né, cenários de crescimento econômico, dadas restrições ambientais de longo prazo. O que mais? Também, já nos anos 70, essas estratégias, todos esses cenários aqui, agora migram para as empresas globais, ou que começam a se tornar globais, né? As multinacionais, talvez fosse o termo apropriado para a época, 1970, empresas multinacionais, ou seja, empresas que produziam e operavam, né, exportando e vendendo em mais de um país, ou mais de um continente até, são as empresas multinacionais, também começam a utilizar essas metodologias para o seu planejamento estratégico. Tá? E o interessante é que essas estratégias aqui evoluíram também para países, mas principalmente para empresas, começam a ser desenvolvidas dentro de empresas de consultoria que começavam a se especializar nos anos 80 e nos anos 90, a elaborar tais cenários de longo prazo. Tá? Então, obviamente, não é qualquer empresa, e alguns países fizeram esses cenários de longo prazo, contratando essas consultorias, onde essa GBN é uma das principais consultorias, né? Global Business Network, não sei se vocês já ouviram falar, a GBN, poucos anos atrás, ela foi comprada por uma outra empresa de consultoria, aquela do Michael Porter, que eu esqueci o nome, mas, enfim, comprou a GBN. Eu tive a oportunidade, não sei se vocês sabem, eu trabalhei na Vale, né, 3 anos antes de retomar a carreira acadêmica, eu trabalhei na Vale como gerente de planejamento estratégico, e fiz um curso justamente na GBN, em 2007, ainda existia como empresa independente, bem interessante de como utilizar essa metodologia que a gente vai ver aqui de cenários alternativos. Tá? Então,
hoje faz parte do outro grupo, esse grupo aí do Michael Porter, que eu esqueci o nome. Então, e aí eu conheci bastante pessoas aí que vieram de várias empresas, principalmente dos Estados Unidos, mas também de outras regiões do mundo, para ver esse curso de como aplicar cenários futuros alternativos para empresas. Tá? Obviamente que não é qualquer empresa de qualquer porte, tamanho, que vai poder utilizar essa metodologia ou se interessar. Tipicamente, as empresas maiores se interessam, empresas como Petrobras, Eletrobras, Vale, né? Essas empresas grandes vão se interessar por isso, porque os investimentos dessas empresas, a maturação é de longo prazo, né? Então, vejam vocês, na mineração, na eletricidade no petróleo, os cenários dos investimentos são realmente de longo prazo e os resultados, os investimentos vão maturar muito lá na frente, né? Então, por isso que empresas como Petrobras, Eletrobras e Vale começam a utilizar essas modelagens de cenários de longo prazo. E até o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, do Ministério do Planejamento, o BNDES, também entra nessa toada aí de utilizar a metodologia de cenários alternativos. Tá? Então, esse aqui é um breve histórico. E aqui mais um comentário que eu acho que eu cheguei a mencionar um pouquinho lá na primeira aula, sobre a ideia de que esses cenários que a gente elabora aqui, eles tipicamente podem ter recortes espaciais diferentes, né? E, inclusive, haver até uma hierarquia entre esses recortes. Então, um cenário global, né, você pode pensar em fazer um cenário global para uma determinada situação, e aí pensar que a mesma situação pode ter recorte nacional e um recorte até regional, né, ou empresarial, digamos, tá? E esses recortes aqui serem relacionados de alguma maneira. Tá? Então, a gente vai ver que isso é possível, e, inclusive, nós vamos, na nossa disciplina aqui, colocar 3 cenários. A gente vai usar um cenário global, um cenário nacional e um cenário nacional / empresarial. Tá? Enfim, isso aqui é um ponto importante também. Tá? Estamos quase terminando aqui. Eu vou mostrar para vocês, tipicamente, um cenário alternativo, como que ele funciona. Embora, novamente, é uma metodologia bastante complexa e que tem aí 8 passos, que a gente vai ver com bastante calma nas aulas seguintes. Tá? Mas, tipicamente, vai ser, mais ou menos, vai ter essa cara aqui. Então, quando eu trabalhava na Vale em 2008, então faz de conta que a gente está lá em 2008, tentando fazer um cenário futuro para o ano de 2020. Olha só que interessante, né? Isso ocorreu de verdade. Quando a gente fez esse slide aqui em 2008, era para 2020 o cenário de longo prazo. Tá? E a gente chegou na seguinte ponto aqui. Era o seguinte: como que a Vale ia se relacionar com o setor público? Por que isso é um assunto importante? Porque essas grandes empresas, né, tipicamente precisam do governo ou têm um relacionamento com o governo impactante, grande, né, e de longo prazo, certo? Então, tanto o governo federal, através da política de mineração, afeta a Vale, mas também ações no estado ou no município até podem afetar a Vale. Então, essa relação com o setor público, da Vale com o setor público, é crucial, né? E aí a gente foi tentar modelar esse relacionamento da Vale com o setor público, esse era o cenário que a gente queria fazer, no estado do Pará. Então o Minas Gerais é onde a Vale nasceu e cresceu muito em termos de operação, né, como mineradora, mas no estado do Pará foi o avanço ou o crescimento recente da Vale, pelo menos desde a descoberta de jazidas no sudeste do Pará, de grandes jazidas de minério de ferro no sudeste do Pará, fim dos anos 70, começo dos 80, desde então a Vale vem cada vez mais operando no Pará, e sendo que o Pará vai virando cada vez mais a principal base de operação da Vale. Tá? Então, como que é o relacionamento da Vale com o setor público? Em 2020, eu me perguntei em 2008, podiam ser de 4 tipos, 4 possíveis cenários, dependendo do resultado de 2 variáveis.
uma variável chamada sucessão político-partidária e outra variável chamada relacionamento com stakeholders. Stakeholders são, na verdade, são as partes interessadas na Vale, aquelas partes que afetam ou podem ser afetadas pela Vale. Então, por exemplo, o governo estadual, o governo federal, os índios, né? Tem uma história interessante aqui. O índio as tribos indígenas eram stakeholders para a Vale muito importante, incrível que pareça, porque em área de mineração no Pará geralmente tinha tribo indígena e os indígenas estão lá desde sempre, certo? A Vale chegou muito depois para pegar o minério, certo? Então você tem que administrar essa relação de algum modo. Por exemplo, numa época aí deu uma confusão tão grande com uma tribo indígena na Vale que eles ficaram bravos, os índios, que o trem da Vale, que ligava o sudeste do Pará com o porto de Itaqui, no Maranhão, estava fazendo muito barulho e eles não estavam conseguindo caçar mais, os índios. Não estavam conseguindo caçar. O que eles fizeram? Invadiram a ferrovia da Vale. Pararam o trem, não deixou mais passar trem por alguns dias. Conseguiram convencer e tirar no relacionamento, né, com a tribo e tal, mas nessa brincadeira a Vale perdeu milhões de dólares por dia. Então, você vê que o relacionamento com stakeholders é importante, né? E os stakeholders ou partes interessadas, né, que afetam a sua empresa ou que podem ser afetadas, varia de empresa para empresa. Então é isso. Tinham duas variáveis aqui, ó, sucessão político-partidária no Pará e o relacionamento com os stakeholders do Pará. De acordo com o que essas duas, como se desse essas duas variáveis aqui, extremamente incertas, porque sucessão num estado, ninguém imagina, né, que pode acontecer. Para você ter uma ideia, o governador do Pará foi a Ana Júlia, governadora pelo PT. Ela foi uma pedra no sapato da Vale, ela detestava a empresa e o relacionamento foi super complicado. Então, uma sucessão dificultadora, né, que entrasse um governador dificultador, podia complicar muito e a Vale cair num cenário complicado. Ou o contrário, teve também o governador Simão Jatene, acho que PSDB, foi aquele extremamente facilitador para a empresa. Então, aqui, ó, uma sucessão facilitadora, né, vai fazer com que caia em outros tipos de cenário. E a mesma coisa do relacionamento com os stakeholders. É muito incerto como vai ser esse relacionamento, mas ele pode ser um relacionamento bom, né, ou integrado, ou um relacionamento distante. Então, vejam vocês, com essas duas variáveis aqui, se for para uma ponta ou para outra, e essa aqui também para uma outra ponta, você vai ter 4 cenários. São 4 cenários de longo prazo, que a gente vai ver em bastante detalhe como elaborar isso aqui. Né? Você vai cair nesse cenário mais favorável, cujo nome é a vida, é bonita e é bonita. Então, esse aqui é um cenário bom, por quê? Porque o governador é facilitador e o relacionamento é integrado, ou um oposto, que é um cenário onde o governador é dificultador e, além disso, nós não estamos conseguindo, a empresa, se relacionar com os stakeholders, tá? Então, é o senador Boladona. Boladona era uma música, Boladona do carioquês quer dizer chateada, né? Ou então, não adianta tentar me esquecer, é um cenário ruim. E aí você tem 2 cenários intermediários aqui, entre tapas e beijos, e ela não gosta de mim, mas seus filhos gostam. Então, cada cenário ganhou o nome de uma música, tá? Uma música aí que existia na época. Enfim, depois a gente vai ver em muito detalhe esses cenários alternativos, mas o ponto que eu queria mostrar para vocês é que cenários, um desses 4 cenários são os mais prováveis para ocorrer, né? E dá uma possibilidade da empresa se planejar no longo prazo para caso ocorra um desses 4 cenários. Tá? Então, o cenário de longo prazo é assim que se faz e nós vamos ver em bastante, tá bom? Muito bem. Por que a gente faz tudo isso? Essa ideia de mexer com cenários de curto prazo ou cenários de longo prazo. Por quê? Porque nós temos que lidar com o futuro. Nós não sabemos para onde vai. Aliás, planejamento, essa variável, essa palavra aqui, planejamento, é o que justamente as empresas ou mesmo as pessoas, né, ou as instituições
tem que fazer para poder justamente lidar com isso, com o futuro incerto. Talvez até mudar esse futuro, quem sabe, né? Mas o ponto é que planejamento, que por definição é detalhar ações que faça com que você possa influenciar nos resultados futuros de alguma coisa que você esteja planejando, né? O planejamento, ele é, né, pervasivo, ele existe em toda parte, né? Nas empresas, nos governos e até nas pessoas. A gente tenta planejar nossas ações. Ó, eu vou me formar em economia, depois eu vou tentar um emprego nessa empresa assim, aí eu vou parar para estudar para concurso, ou então, não, eu vou para os Estados Unidos. Enfim, tentar fazer, é, tentar chegar num futuro razoável, né, que eu quero, influenciando de alguma maneira, certo? De uma maneira melhor. E nada como fazer ações, né? Porque, veja bem, o contrário, que é a inação, não fazer ação nenhuma, é totalmente aceitar o fato de que o futuro é incerto e, tá bom, se for para lá eu vou, se não for também dane-se, certo? Então, o planejamento é a antítese disso, a antítese da inação. É tentar definir ação, né, ações, para tentar mudar o futuro, bem isso mesmo, tentar conseguir um resultado futuro melhor. E para isso a gente tem que tentar utilizar cenários futuros de curto prazo, talvez, né, um daqueles cenários extrapolativos, ou um cenário como esse aqui de longo prazo, né, cenário alternativo, certo? Então o planejamento é pervasivo na vida moderna e, na verdade, sempre foi, né? Imagino que os romanos também tentaram planejar. Lógico que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né? Mas tentar planejar da maneira o melhor possível. Você vê que as empresas, por mais que se planejaram, não conseguiram evitar o grande desastre que foi a pandemia aí de 2020, né? Então, planejamento tem limitações também, né? Não podemos esquecer disso. Bom, é isso. Basicamente, a ideia de que o futuro é incerto, né? E o planejamento é uma tentativa de influenciar de modo a poder escolher o seu futuro que a gente vai ter, né, pela frente. E quando você fala em planejamento mais essas técnicas de cenários, né, o cenário é a possibilidade melhor para tanto empresas como para empresas, né, que é lidar de uma maneira organizada com essa incerteza do futuro. Tá? Então, cenários é fundamental no processo de planejamento de qualquer instituição, tá certo? Bom, era basicamente isso apresentar para vocês em termos de reflexão, né, nesse tópico 2 aí, nesse PDF que eu passei para vocês por e-mail. Vou tentar reflexão e um convite a fazer mais um exercício. Também pode ser entregue daqui a 2 semanas, tá? Não é exercício 2, na verdade já é exercício 2. Eu gostaria que os grupos começassem a pensar e elaborar um cenário extrapolativo, tá certo? Como assim? Escolhe uma dessas variáveis aqui, ó, macro. Cada grupo, né? Lembrando, entre 1 a 6 pessoas cada grupo. Escolha uma dessas variáveis macro para o Brasil: taxa de juros, taxa de câmbio, desemprego, PIB nominal, exportações, inflação, consumo, investimento ou importações, certo? Escolha uma dessas variáveis, pegue, por gentileza, os dados históricos recentes, do tipo 2018, do tipo 2019, até chegar no último dado disponível. Chegou no último dado disponível, aí vocês fazem os 3 cenários extrapolativos. Tá? Então, eu vou escolher uma variável aqui, que eu já vinha falando até, PIB nominal. Eu pego os dados do PIB e venho do passado até o último dado. E agora eu vou, a partir
do trimestre ou do mês aí que eu não tiver mais o dado, eu vou colocar os três cenários. O que seria um PIB nominal básico? Bom, seria mais ou menos a mesma continuidade da trajetória anterior. O que seria um PIB nominal otimista? Aí você desenha o segundo cenário, que seria uma melhoria nessa variável PIB nominal. Ah, ela estava caindo, mas agora ela começa a melhorar. Que mais? Pessimista. Um cenário pessimista seria uma piora no PIB nominal, pegando aí alguns dados recentes, né? E projetando essa variável piorando. Então, o PIB nominal cairia, por exemplo, um cenário de L, aí, alguma coisa, ou um W, né? Onde tem uma boa piora antes de melhorar. Tá? Então, a ideia seria que vocês, cada grupo, escolhesse aqui uma dessas variáveis e fizesse um cenário extrapolativo nesse exercício 2, tá? Cenário básico, de continuidade, um cenário otimista de melhoria e um cenário pessimista de piora, tá? Onde que eu vou achar esses dados? Olha, as fontes para o Brasil é Bacen, IBGE e IPEA Data. Mas também tem Banco Mundial. Se algum de vocês quiser fazer para outro país, para não ficar só Brasil, quiser fazer, sei lá, Argentina, Itália, Alemanha, também pode. E todas essas variáveis aqui, nesse banco de dados do Banco Mundial, tem os dados. Então, pode ser também. Tá bom? E essa última linha aqui, apresentação 5 minutos, desconsidere. Desconsidere. Porque o que acontece? Quando a gente tinha aí vários grupos, que nem, sei lá, 8 a 10 grupos, né, na aula presencial, eu fazia isso, o pessoal depois apresentava cada grupo em 5 minutos. Tá? Mas aqui é meio inviável fazer desse modo aqui de apresentação por 5 minutos e fazer essa gestão é muito complicado. Então, eu vou deixar que vocês, ao invés de apresentar em 5 minutos, entreguem o PowerPoint do grupo, tá? E eu vou mostrar um exemplo disso daqui na aula que vem. Tá? Além de falar das coisas aí, né? Do material da aula que vem, eu vou mostrar isso aqui rapidinho, um exemplo para vocês, para quem tiver dúvida ainda, tá? Mas, novamente, escolha uma dessas variáveis, né? E pegue uma dessas fontes de dados aqui e elabore um cenário básico, otimista e pessimista em grupo, tá bom? Então, a atividade 2 é essa. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Ô, pastor, Pois não. eu não ouvi direito, eu não prestei atenção. Para quando que é para entregar essa atividade 2? Ah, tá. Atividade 2 daqui a 2 semanas. Tem 14 dias pela frente ainda. E aí, na semana que vem, daqui a 7 dias, eu dou um exemplo aí, mostro um exemplo, mas, enfim, tem 2 semanas pela frente ainda. Não é um exercício complicado esse aqui, não, mas o prazo seria básico, seria isso, tá? 2 semanas acho que dá tranquilo. Tá. Beleza, Vinícius. Muito bem, eu vou terminar então a gravação por hoje.